Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Jesus. Vocês também querem ir? Foi isso que Jesus perguntou aos seus 12 discípulos na ocasião em que outros discípulos que o seguiam voltaram atrás em sua decisão e deixaram de segui-lo por causa do que ouviram ele dizer. É sobre isso que o Senhor quer falar conosco nesse dia, então eu te convido a tirar uns minutinhos do seu tempo e meditar juntamente comigo sobre o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse foi um dos episódios que aconteceu no ministério terreno de Jesus Cristo e que podemos encontrá-lo no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 6. O capítulo 6 do livro de João foi onde tudo começou. Lá, bem no alto do monte, do outro lado do mar da Galileia, estava Jesus multiplicando pães e peixes para alimentar a multidão que estava ali junto dele. Depois de ter feito isso, ao anoitecer, Jesus foi com os seus 12 discípulos rumo a Cafarnaum, onde um tempo depois de terem chegado lá, eles foram encontrados pelas multidões que havia estado com ele na ocasião da multiplicação. E foi aqui que o alvo da nossa meditação começou a se desenrolar, porque foi nesse momento em que a multidão começou a indagar de Jesus como ele havia chegado em Cafarnaum, uma vez que o seu barco ainda estava na praia do outro lado do mar. Só que ao invés de Jesus lhe responder e contar acerca de como ele andou milagrosamente sobre um mar revolto, ele omite esse fato porque ele sabe qual era a motivação que fazia com que aquele povo viesse a lhe indagar sobre o ocorrido. O que Jesus fez aqui foi o que ele sempre faz. Jesus aproveita a situação para fazer o povo conhecer a verdade sobre o reino de Deus. Jesus então passou a falar sobre o mesmo assunto, só que de uma forma diferente. E ele traz primeiramente à luz a verdadeira motivação do povo, que era uma motivação interesseira, materialista. Jesus disse: vocês só me procuram porque se fartam de pão e não porque me viram realizar um milagre. Vocês precisam trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela eternidade. Só, meus amados, que mesmo tendo ouvido isso de Jesus, eles continuaram insistindo na sua ideologia terrena de vida eterna, levando a fala de Jesus puramente para o lado humano, e perguntaram a ele: então quais as obras que Deus quer que façamos para que tenhamos a vida eterna? Perguntaram isso como se Jesus tivesse dito que a vida eterna pode ser conquistada por obras, sendo que o que Jesus estava dizendo, na verdade, era que tudo aquilo que a mão humana pode produzir não tem em si a capacidade de suprir a fome, ou seja, o vazio da alma humana para pôr e sustentar nesta alma a vida eterna. É por isso, queridos, que quando ele vai se apresentar, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, porque somente ele é capaz de preencher completamente a alma humana, pondo e sustentando nela a vida de Deus. Jesus então vai falar mais abertamente e vai dizer: a única obra que existe é a fé, ou seja, você precisa crer naquele que o Pai enviou, porque quem acredita em mim tem a vida eterna. Amados, nessa altura da conversa, o povo começou a murmurar, chegando a ponto de usar a vida humana de Jesus como motivo para não aceitar o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus, conhecendo a dificuldade e até impossibilidade da razão humana de entender e aceitar a verdade acerca do reino de Deus, ele prosseguiu falando e passou então a revelar para eles o verdadeiro caráter daquilo que eles tanto estavam esperando. Para eles isso foi muito diferente do que eles idealizavam, até porque eles estavam esperando um Senhor e Salvador puramente humano, terreno, alguém que se levantasse da parte de Deus entre os homens para destruir o Império Romano e reinar sobre eles e com eles sobre a terra. Só que o plano que Deus tinha para a humanidade ia muito além de um plano terreno. O que Deus faria não daria apenas a vida terrena abundante para os seus filhos,
como também a vida eterna que Satanás lhes roubou no jardim. Querido, Jesus não foi só o plano de Deus para nos beneficiar aqui na terra enquanto nela estivermos. Ele foi e ainda é o plano perfeito de Deus, que nos devolveu a eternidade, e é por causa dele que um dia nós poderemos voltar para casa, voltar para o nosso Deus. Amados, as palavras de Jesus não pararam por aí. Na verdade, elas se tornaram ainda mais duras de se ouvir, porque ele disse para o povo: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida em si, porque este não permanece em mim e eu nele. O povo enlouqueceu quando ouviu isso, e num tom irônico disseram entre si: como ele nos dará a sua carne para comermos? Só que apesar de terem dito isso com ironia, eles entenderam perfeitamente o que Jesus disse, porque essa expressão era comum para um povo que ainda tinha um sistema sacrificial como obrigação para com Deus, no qual se era possível sim o ofertante comer parte da oferta como um sinal de comunhão com o Deus adorado. Então essa mensagem foi dura, porque comer da carne e beber do sangue de Jesus era o mesmo que ter comunhão com Deus, sendo participante da vida de Cristo, crendo nele, onde crer é mais do que seguir, é tomar a cruz e ir com ele até o final da caminhada. É isso que Jesus apresentou para eles como fórmula para se ter a vida eterna. E é por isso que quando eles se conscientizaram de que para ter a vida eterna seria necessário partilhar da vida de Jesus, ou seja, ter com ele um relacionamento íntimo e contínuo de renúncia de vontade, de renúncia de direitos e de pecados, lentamente eles foram se levantando e saindo da sua presença, porque Jesus e a sua palavra já não eram mais interessantes para eles. E foi nessa hora que Jesus olhou para os seus 12 e perguntou: e vocês também querem ir? Aí vem a parte que eu particularmente e extremamente sou apaixonada. Pedro toma a frente da palavra e diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amados, olha bem os dois verbos que Pedro emprega em sua fala: crido e conhecido. Dois verbos gregos conjugados no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, duas ações que aconteceram no passado, mas que ainda estão se repetindo no presente. Meu Deus, isso é tremendo. É Pedro dizendo: nós não vamos embora, porque conhecemos a sua identidade. Sabemos que tu és Senhor e por isso você é o único capaz de ser o Salvador da nossa vida. É nisso que a nossa fé está fundamentada e sempre estará, Jesus. Queridos, olha Pedro nos dando o segredo da vida eterna. Primeiro, Jesus precisa ser o nosso Senhor, para que então ele se torne o nosso Salvador, aquele que porá e sustentará em nós a vida de Deus, aqui e para a eternidade. Mas para que isso aconteça, é necessário ter parte em sua vida, ou seja, conhecer quem ele é e não o que as pessoas dizem sobre ele. A vida eterna, amados, é um presente dado por Deus por intermédio de Jesus Cristo para ser vivido e desfrutado por todo aquele que crê, confessando, renunciando e obedecendo. Tudo isso é resultado de um relacionamento íntimo e contínuo com Cristo. Cristo é renúncia, é cruz, é via dolorosa, é calvário, mas também é vida, paz, alegria, justiça e eternidade. E agora nós? O que nós responderíamos a Jesus se ele nos perguntasse isso hoje? Vocês também querem ir? Querem me deixar? Responderíamos sim, porque se o Senhor não faz, não me interessa estar com você. Ou não, tu és o meu Senhor e também o meu Salvador, independente se o Senhor faz ou não coisas para mim e por mim. Onde está a nossa fé, queridos? Nos bolsos ou no caráter de Cristo? Tira um tempo para pensar e orar sobre isso, sobre o que tem realmente te motivado a seguir Jesus. Peça para o Espírito Santo iluminar a sua consciência, para que você saiba a verdade que está aí dentro de você. Para que, se for necessário, haja arrependimento da sua parte e uma nova oportunidade para você da parte de Deus, porque ainda há tempo.
E para você, meu amado e minha amada, que ainda não recebeu Jesus em sua vida ou está por algum motivo distante dele, saiba de uma coisa: comer desse pão e beber desse sangue é doloroso, sim, eu não vou te enganar, porque isso mexe com a nossa estrutura. Mas por outro lado é prazeroso, não pela dor que ela possa nos causar, mas porque estaremos comendo um banquete. Queridos, você estará comendo um banquete que vai te ser dado de graça por alguém que morreu na cruz no seu lugar, para poder te servir o melhor de Deus que você sozinho jamais conseguiria experimentar. Clame pelo nome de Jesus aí aonde quer que você esteja, de todo o teu coração. Pois diz a palavra que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Você terá não só um Senhor na sua vida, mas também um Salvador. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de curtir e compartilhar essa palavra para que ela alcance outros corações assim como ela encontrou o seu. Deus te abençoe rica e poderosamente, e o meu desejo para você, você sabe qual é? Que essa palavra permaneça na sua mente e no seu coração, fazendo em você, por você e através de você aquilo que só a palavra de Deus tem o poder de fazer.